Muito bem, esse daqui é um diagrama que vai organizar as ideias com relação à aplicação das 3 leis de Newton na resolução de problemas de dinâmica, ok? Vamos lá. O primeiro passo que você deve seguir é isolar o corpo quando você tem mais de um corpo. Naqueles problemas, por exemplo, que envolvem 2, 3 blocos, 2, 3 corpos, etc. Quando é um corpo só, você aplica diretamente. Quando tem mais de um, primeiro passo, isolar o corpo. Depois que você isolou o corpo, aí você vai fazer o quê? Você vai identificar com quem esse corpo está interagindo, e aí para cada interação você vai marcar uma força, tá? Cada interação vai ser representada por uma força. Quando você identifica com quem o corpo interage e representa essa interação com uma força, você está aplicando a terceira lei de Newton. Em seguida, marcadas todas as forças sobre o corpo, você vai calcular a força resultante que age sobre esse corpo, ok? E uma vez que você calculou essa força resultante, você deve se fazer a seguinte pergunta: a força resultante é nula? Se a sua resposta for sim, a força resultante é nula, então, nesse caso, a velocidade do corpo vai permanecer constante, porque esse é o efeito que a gente está investigando aqui. Se a resultante vai causar ou não a alteração da velocidade do corpo. Pois bem, se a velocidade é constante, então duas possibilidades. Ou o corpo vai ficar em repouso, porque a sua velocidade já é zero, ou ele vai ficar em movimento retilíneo uniforme, porque a sua velocidade tem que ser constante em direção, sentido e intensidade. O que você acabou de fazer foi aplicar a primeira lei de Newton, beleza? Mas se a sua resposta para essa pergunta, que pergunta? Essa daqui, ó, cadê meu mouse? Aqui, ó. Tá? A força resultante é nula? Se a sua resposta for não, então, nesse caso, a velocidade não permanecerá constante. Isso também tem duplo significado. Ou a velocidade varia de valor, para mais ou para menos, a gente usa os termos do cotidiano, acelera quando o valor aumenta e freia quando o valor diminui. E aí, se for isso que acontece, você vai aplicar a equação força resultante igual a massa vezes aceleração, ok? Isso é o que vai te permitir achar a aceleração dos corpos no sistema de corpos, e, portanto, a partir da aceleração você consegue encontrar as demais perguntas que normalmente são feitas, ok? Existe uma segunda possibilidade. O corpo pode mudar também de direção, ou seja, ele faz curva. Nesse caso aqui, a gente faz a abordagem usando a chamada dinâmica do movimento circular. Belezinha? Muito bem, e como é que a gente calcula a força resultante? Antes disso, quando você faz essa segunda hipótese aqui, quando você trabalha com essa segunda hipótese, da resultante não ser zero, você está aplicando a segunda lei de Newton, ok? Bom, agora sim, como é que a gente faz para calcular a força resultante? Aqui estão os casos principais aí do lado esquerdo da sua tela, de cálculo da resultante, nesse exemplo aqui com duas forças apenas. Então, quando você tem as duas forças na mesma direção e sentido, é só somar as intensidades. Quando você tem as duas forças na mesma direção, porém em sentidos opostos, você vai subtrair as intensidades. Quando você tem duas forças formando um ângulo de 90 graus, aí você vai fechar aqui a figura e calcular a resultante usando o teorema de Pitágoras. E quando você tem as duas forças aqui em direções diferentes, mas com um ângulo agudo ou um ângulo obtuso maior que 90 graus, você vai calcular a resultante usando a chamada lei dos cossenos, ok? Para finalizar, aqui no canto direito, um resumo desse passo a passo que eu acabei de te mostrar. Vamos lá? Olha só. Primeiro, separar os corpos, depois identificar as interações e marcar as forças em cada corpo. Em seguida, calcular a força resultante em cada corpo, escrevendo a equação da segunda lei, força resultante igual a massa vezes aceleração. Em seguida, você vai ter um conjunto de equações, uma para cada corpo. Então, você vai resolver o sistema. Quando você resolve o sistema, o que você quer encontrar? A aceleração de cada corpo, porque eles devem ter a mesma aceleração. De posse desse valor de aceleração, olhe para as próximas perguntas, porque provavelmente você vai conseguir desatá-las, resolvê-las, a partir do momento que você acha a aceleração do sistema. Ok?